Bom dia, bom dia! Vamos falar hoje sobre como o cérebro aprende. Sejam muito bem-vindos à nossa live de 20, começando mais uma quinta-feira. Me falem aí se estão conseguindo me ouvir, se está tudo certo, para que a gente comece o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre como o cérebro aprende. Trarei aqui alguns conceitos para vocês e o que eu estava vendo que eu acho que é mais interessante no nosso encontro de hoje é que eu vou falar o que acontece. E quando eu falar o que acontece, eu tenho certeza que não vai ser surpresa para ninguém. Mas eu quero conversar sobre o como também, né? Bom dia, Carol, bom dia. Bom dia, Mari. Então, espero que tiremos muito proveito do nosso encontro aqui na nossa live de 20, tá bom? Vamos embora? Gente, papelzinho e caneta na mão, vamos tentar manter o nosso contrato, nosso compromisso aqui dos nossos 15 minutos, dos nossos 20 minutos, já tô diminuindo o negócio, né? Dos nossos 20 minutos, pra gente falar hoje sobre como, bom dia, Lália, sobre como o nosso cérebro aprende, tá? Gente, bom dia, Cibele, vocês estão tudo dando bom dia, tudo faladeiro hoje. Vamos lá, o que a gente vai conversar aqui hoje? Eu vou trazer para vocês 3 pontos principais aqui no nosso encontro para falar sobre como é que o cérebro aprende e como é que a gente consegue tornar o aprendizado do nosso aluno mais significativo, tá? Existem muitos passos aqui. O que é o ponto principal, né? Quando a gente inicia as nossas... Vamos botar a live de 30. Bora para 30, mulher. Aí você desorganiza aqui o cronograma. Aí vocês começam a sair da live porque ficou cansada. Não, vamos tentar manter. O que acontece, né? Todo mundo aqui tem uma jornada de alunos e sempre tem aquele aluno mais travado, sempre tem. Aquele aluno que não avança muito bem, aquele aluno que já está não sei quanto tempo no mesmo nível, escuto muito, Amanda, essa pessoa já estuda comigo há não sei quantos anos e não sai do iniciante. Essa pessoa já estuda comigo há muito tempo e eu não consigo avançar no conteúdo porque parece que não tem muito espaço. A gente está sempre revisando as mesmas coisas, a pessoa não produz tão bem e fica ali naquele problema, né? Do professor tentando encontrar estratégias que façam aquele aluno de fato evoluir. E o aluno meio que às vezes começa a desmotivar, começa a ficar meio frustrado, porque já está tendo aula há não sei quanto tempo e não está passando os níveis, não está se sentindo de fato evoluir ali no processo de aprender um idioma. Por mais que aprender um idioma seja um movimento ali de longo prazo, né? Eu sempre gosto de deixar isso claro para os alunos, é um movimento assim de longo prazo, mas claro que a gente precisa também jogar ao nosso favor, tá? Então, o que a gente precisa entender? Como é que eu posso atuar para que o meu aluno ele consiga ter melhor aproveitamento das aulas comigo? Ele realmente consiga ter sensação de que ele está evoluindo, de que ele está aprendendo. Aquele aluno travado, aquele aluno que já está há meses no mesmo assunto, aquele aluno... Gente, eu tive um aluno que ficou comigo 1 ano. Há muito tempo atrás, 1 ano. Meu marido até brincava, segredo nosso aqui. Meu aluno até brincava, ele chamava ela de Maria Verb to Be. Ele falava, e aí, você tem aula hoje com a Maria Verb to Be? Porque eu juro por Deus, a gente ficou quase 1 ano essa aluna do Verb to Be. Então, assim, era uma aluna que ela não saía do Verb to Be. Então, ensinava ali, né, o Verb to Be. Ensinava ali a regrinha, tal, aqui é o is, are... negativo, perguntas, quando for fazer pergunta, bota aqui pra frente, o auxiliar, isso aqui, ensinava. Quando eu ia fazer uma prática, né, um exercício, uma prática, ela errava tudo. Aí eu ficava assim, gente, não é possível, não tem como. Aí mandava exercício para ela, faça sozinha agora, mudei método, eu fiquei lá na tradução, fiquei na prática, gente, eu fazia de tudo. Fazia lá exercício, chegava lá pro exercício, aí na hora de fazer exercício, ela errava tudo. Não acertava, bagunçava. Aí eu falava, mas, gente, eu ficava assim, como? Como que isso acontece? Então, assim, eu já estive nesse lugar, tá? E era um desespero, como o Tati colocou aqui. Que desespero, exatamente. Era um desespero. Mas, assim, isso já faz alguns anos, tá? Alguns anos ali. Foi logo no comecinho,
quando eu comecei a atuar mais aqui no online, lá em 2019. E eu confesso para vocês que naquela época eu não seguia esses 3 pilares aqui de como o método, como o cérebro aprende. Por isso que eu quero compartilhar isso com vocês hoje, para que, em primeiro lugar, você consiga avaliar onde é que está a trava do seu aluno. Ontem eu compartilhei com vocês, lá no grupo dos interessados para participar do Unlock Teaching, um documento que é um guia para você conseguir identificar qual que é a trava do seu aluno, qual que é a maior dificuldade que esse aluno está enfrentando, para você saber onde é que você vai atuar, né? Compartilhei isso com vocês ontem. Por mais simples que pareça, aplica aquele guia, tá? Para que você identifique onde é que esse aluno está travando. E claro, hoje, olhando para trás, eu consigo identificar vários pontos que aquela aluna travou e eu não atuei nesses pontos. Eu acho que eu fiquei muito tempo dando murro em ponta de faca. Eu achava que eu estava fazendo estratégias diferentes, mas na verdade eu estava fazendo a mesma estratégia, porque eu estava atuando somente no método. Eu estava atuando somente no meu quadradinho ali linguístico. Então, essa atividade aqui não funcionou, eu vou fazer uma atividade de tradução. Essa atividade de tradução não funcionou, eu vou fazer uma atividade de criar frases. Eu ficava ali só no lugar do método e não tentava outras coisas. Vamos falar sobre que coisas que a gente pode trabalhar hoje. Primeiro lugar, né? Por que alguns alunos, eles realmente travam? Então, às vezes é um aluno que tá com alguma dificuldade de manter o conteúdo, de reter aquele conteúdo. Então, é o caso dessa aluna. Eu explicava, aparentemente ali na hora ela entendia. Dava alguns dias, que a gente só se encontrava uma vez por semana. Dava alguns dias, a aluna já tinha esquecido tudo e misturava tudo na cabeça dela. Tinham, claro, os fatores da aluna não fazer o estudar sozinha, né? Então, eu passava a tarefa, ela não fazia. A gente sabe que isso aí com certeza vai acontecer. Para o aluno estar nesse nível de dificuldade, a gente sabe que provavelmente tem isso aí por trás. Uma aluna que não fazia as atividades, então entrava ali no ponto, principalmente da retenção, da memorização, né? E eu atuei muito pouco nesse lugar. Acho que eu consigo identificar isso. Amanda, essa live vai ficar salva em algum lugar? No grupo da live de 20, eu deixo a gravação da live disponível por mais 24 horas, tá? Então, se você quiser ter acesso à gravação, entra no grupo, só é comentar aqui, live de 20. Quando você comentar a live de 20, você vai receber no seu direct o link do grupo. E lá no grupo, quando a live finaliza aqui, eu subo ela, eu jogo o link lá e eu deixo por mais 24 horas para quem perdeu e depois sai do ar. E essas lives entram só na FTV, tá? Então, para quem é aluno da FTV, as lives estão entrando em quantidade lá. Não tá entrando assim, semanalmente, né? Tá entrando no grosso. Então, quando eu faço umas 5, eu boto tudo lá. Mais umas 5, eu boto tudo lá, tá? Vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre os 3 pilares para o cérebro ele realmente desenvolver e aprender bem um idioma. O primeiro pilar é o input compreensível, que é até uma teoria de, enfim, vários teóricos, mas eu acho que o principal deles é o Krashen, Stephen Krashen. A gente já até falou sobre ele aqui em outras lives. O input compreensível, ele diz que o aluno, ele precisa ser exposto ao idioma de forma compreensível. Eu já vou derrubar aqui um mito que eu já vi acontecer em vários métodos, tá? De alguns professores. A coisa do fique escutando o idioma, fique escutando que você vai aprender. Aí, quais são os argumentos para esse fique escutando o idioma que você vai aprender? Uma criança, né? A criança, ela aprende o idioma ali só escutando. Então, ela fica ali o primeiro ano da vida dela, sem falar muita coisa, né? Ela fica escutando, daqui a pouco ela tá falando, né? Então, quanto mais você se expor ao idioma, mais você vai falar. E isso é certo até um ponto, até o ponto do compreensível. Aí eu vou te trazer um exemplo. Eu já vi vários lugares de professores que falavam assim, não, eu compartilho com meus alunos áudios, tipo podcast, né? E eu falo assim pra pessoa, olha, fica escutando esse podcast aí, mesmo que você não esteja entendendo. Mas o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai começar a se adaptar com o idioma. Ele vai se adaptar às palavras, ele vai começar a reconhecer padrões, ele vai começar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você vai começar a entender mais o idioma porque você está praticando muito o listening. Isso é certo até certo ponto. Se você for fazer só ouvir, você não está trazendo o compreensível. Aquilo ali é só barulho no seu ouvido, tá? Por que uma criança, ela de fato escuta muito e ela começa a aprender? Porque ela não só tem o ouvir, ela tem o ouvir contextualizado.
ela tem outras coisas envolvidas ali naquele ouvir. Ela tem uma imagem, ela tem um objeto, ela tem um movimento. Então, se eu falar para uma criança assim, olha, joga a bola, e eu pegar uma bola, parar na frente dela, fazer o movimento de jogar a bola e jogar a bola, não é somente o ouvir que está envolvido. Não é somente ela ouvir a frase várias vezes, joga a bola, joga a bola, joga a bola. Não é somente a frase que está fazendo com que ela aprenda que aquilo é uma bola, que o movimento de jogar uma bola é você fazer assim. Tem várias coisas que estão envolvidas ali. Então, de fato, o input compreensível, né, o ouvir de forma compreensível, ele, de fato, ele é o mais poderoso. Mas eu preciso de um contexto, não é somente ouvir. Por exemplo, eu não falo árabe, eu não falo alemão. Então, se eu entrar agora numa rádio alemã, escutar um podcast alemão e ficar ali escutando, eu não vou, de repente, ficar super boa em alemão só porque eu estou ouvindo. Porque o que eu estou ouvindo precisa ser compreensível, precisa ter um contexto, precisa ter alguma estrutura que que ajude os outros sentidos a verem aquilo ali. Você tem indicação de livros sobre isso? Vários, Giovana. Acho que não sei se você está me seguindo há pouco tempo, mas quase que diariamente eu estou compartilhando sobre minhas leituras nos stories, sobre livros, enfim, sobre coisas. A câmera está fora de enquadramento. Tá melhor agora, gente? Vocês me avisem se o negócio estiver ruim aí. E também, sabe o que acontece? Eu tô batendo na mesa e o negócio tá apoiado em cima da mesa. Aí tá meio que fazendo assim. Vou tentar ficar distante. Aqui. Vamos lá. E aí, o que acontece? Não é somente o ouvir, tá? Então, cuidado com isso. Aí eu vou trazer outro exemplo. Vocês já ouviram muitas pessoas falarem que aprenderam inglês assistindo séries? Muita gente, né? Fala assim, eu assistia muito Friends. Eu assisti tanto Friends, assisti tanto, sei lá, uma série que eu gostava muito, que eu fiquei fluente. Isso é um input compreensível. Quando eu estou assistindo ali aquela série, de fato, eu estou ouvindo, mas existem várias outras coisas que estão envolvidas ali. Eu estou ouvindo, eu estou vendo a imagem do que a pessoa está falando. Existe muita repetição ali na série. Então, sei lá, se for uma série como Friends, né, que era coisa do dia a dia, situações do dia a dia, muitas frases vão ficar se repetindo, muitas frases vão ficar... Não estamos te vendo? Como assim, gente? Eu acho que tem um problema aí na câmera de vocês. Não estou te vendo? Teacher Rodrigues, você está me enlouquecendo. Vocês não me enlouqueçam. Todo mundo está dizendo que está normal aqui. Tenta sair e voltar para ver se há algum probleminha na sua câmera. Pode ser. E aí, quando você assiste a série, de fato isso acontece, né? Porque existem muitas coisas envolvidas ali. Então, tem a repetição, tem a imagem, tem ouvir a frase várias vezes em situações e contextos diferentes. Então, não é somente ouvir. O primeiro passo para que o cérebro comece a internalizar um novo idioma é uma compreensão, é um input, é um ouvir, é um receber o idioma de forma compreensível. Então, eu posso te apresentar um objeto e eu posso te falar o nome desse objeto solto, tá? Solto. Vou falar assim, esmalte. Se você não sabe o que é esmalte, eu vou falar assim, esmalte, e você vai ficar, tá, o que é isso? Mas se eu te mostro a imagem de um esmalte e falo assim, esmalte, você juntou o que eu falei, você juntou o que você ouviu e você juntou com a imagem que você está vendo. Tudo isso atuando junto, aí sim é um input compreensível, tá? Ficou claro bem aqui para todo mundo. Então, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Então, o que o professor precisa fazer? Ele precisa expor o idioma em situações contextualizadas e aliar a situações visuais, tá? Então, muito cuidado com aquela exposição descontextualizada, com aquela ensinar uma palavra sem mostrar aqui que aquilo está relacionado. Outra coisa também que acontece muito com a tradução, quando a gente trabalha vocabulário com tradução. O cérebro, gente, ele foi programado para gastar pouca energia, tá? O nosso cérebro, ele foi programado para... Se eu posso fazer do jeito mais fácil, eu não farei do jeito mais difícil. Então, se você pega assim a palavra e põe esmalte, e embaixo você coloca a tradução, esmalte, né? Então, nail polish, e embaixo você coloca esmalte. Se você juntar, mostrar essas duas coisas para o seu aluno, o cérebro vai sempre ali
no que é mais familiar para ele. Ele vai guardar a palavra esmalte. Ele não vai ficar olhando para o que é mais difícil, que é o nail polish, por exemplo. Então, o cérebro ele foi programado para fazer o que é mais fácil. O que é que eu preciso fazer? Tirar essas muletas. Então, se eu vou ensinar a palavra, eu ensino a palavra junto de uma imagem. Eu coloco imagens daquela palavra. Até para... Tudo bem que quando a gente vai ensinar substantivos é mais fácil. Como é que eu ensino um adjetivo, né? Como é que eu ensino um sentimento? Como é que eu ensino algo mais abstrato? Você também consegue imagens que expressem aquele sentimento. Então, muito cuidado para você não estar trazendo ali a coisa mastigada de um jeito que o cérebro faz. Ah, é isso aqui. E ele esquece a palavra original. Ele tem que fazer uma conexão com a imagem e aquilo que ele está aprendendo. Então, quando você for fazer atividades em que você ensina vocabulário, em que você ensina frases, tenta colocar aquilo ali dentro de um contexto e dentro de uma imagem. Da forma mais natural possível, da forma mais significativa possível, para que aquele aluno consiga fazer a relação de uma coisa com a outra, sem ficar buscando muletas, né? Sem ficar buscando a tradução, porque é isso que vai acontecer. Eu estudo coreano, né? É isso que acontece com quem usa a romanização. Para quem trabalha com idiomas orientais ali, sei lá, coreano, mandarim, até o próprio russo, enfim. Existe uma coisa chamada romanização, que é quando você tem ali o alfabeto daquela língua, só que embaixo, que é o que acontece quando você ensina a pronúncia com aquelas palavras embaixo, que é o que seria correspondente ao som daquela palavra acima. Enfim, isso aí é assunto para outra live. Mas acontece isso no coreano. Então, existe a palavra e embaixo existe a romanização, que é tentar colocar no alfabeto romano, que é o nosso, a descrição do que seria aquela palavra. Então, a palavra é, sei lá, tchá. Aí eu boto embaixo, né? T-C-H-A, tchá. E aí, o que é que o cérebro vai fazer? Vai sempre olhar para o que é fácil. E aquela parte, aquele símbolo da palavra que está em cima, ele vai excluir e vai ficar cada vez mais difícil para que esse aluno aprenda no idioma, aprenda aquela... Então, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi, desde o começo, eliminar isso. Eliminei. Olha, querido, você quer o que é mais fácil, mas você vai trabalhar aqui. Você levanta sua manga, porque você vai trabalhar. E aí você começa a estimular que o seu cérebro encontre alternativas para resolver aquela situação de um jeito mais difícil. Input compreensível, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que é o da memória, é a retenção. A retenção, gente, hoje em dia, novamente, o cérebro ele foi feito para aprender, mas ele também foi feito para esquecer. Nosso cérebro não é uma máquina de guardar coisa. Ele é uma máquina de aprender, identificar padrões, desenvolver novas habilidades, mas tudo aquilo que ele identifica como não vital, ele vai esquecer. Ele vai esquecer, tá? Então, você vai falar palavras. Por isso que, outro ponto importante, cuidado com a quantidade de input que você coloca numa aula só. Você está numa aula com um aluno iniciante e você quer ensinar 20 palavras na mesma aula, sobrecarga. Sobrecarga. Então, poucas palavras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a preparar quero dar umas aulas de inglês para a Lívia, né? Até compartilhei com vocês. Vou ver se eu começo agora no carnaval, que ainda não tive tempo de fazer isso com calma. Mas aí eu vou começar pelas cores. Gente, eu já dei aula para criança, assim, sei nem quantas, inúmeras. E aí eu falei, não, vou começar aqui pelas cores, fazer umas brincadeirinhas. Ela tem tinta, ela tem brinquedos de várias cores, vou começar com as cores. E aí eu selecionei, se a gente for falar pela musiquinha do arco-íris, são 7 cores. Tem a musiquinha, quem é professor de criança vai lembrar. A musiquinha do arco-íris são 7 cores. O que acontece? O professor, na primeira aula, ele quer ensinar as 7 cores do arco-íris para o seu aluno. 7 é muito. É muito. Eu não vou chegar para ela e vou ensinar amarelo, vermelho, azul, verde, roxo. Num encontro só, é muito. 3 cores. Começa 4 cores, as cores primárias, sabe? Começa com aquelas. Depois, na próxima aula, revisa as da aula anterior. Depois, na aula seguinte, adiciona mais uma. Não é adicionar mais 4. Hoje eu fiz 4. E na aula que vem eu vou adicionar mais 4. Não, adicionei 4. Na aula que vem eu boto mais 2. E é assim que você vai fazendo com que... Porque você teve um espaço ali pro cérebro, ele ir retendo aquela informação. Você chega numa aula e ensina 15 palavras novas pro seu aluno. E aí,
você já tem as palavras que o aluno já aprendeu antes, que ele não solidificou, e tem as novas palavras que o aluno vai ter que aprender agora. Então, juntar tudo, ele não dá conta de memorizar. Ele vai esquecer. Então, o primeiro ponto o segundo pilar para o cérebro desenvolver um novo conhecimento é a retenção desse conhecimento. Como é que acontece a retenção desse conhecimento? Com uma memorização espaçada, né? Até coloquei para vocês no material que eu coloquei ontem no grupo, que era um vídeo falando sobre essa memorização espaçada, né? Então, você vai ver lá no vídeo, ele fala o tempo. Então, as informações, elas vão se perdendo. Coisas que, se eu não puxar lá de trás, depois de um tempo eu esqueço. Aí você fala assim, Amanda, eu tô tão chateada, porque eu ensinei pro meu aluno, sei lá, os conditionals. Ensinei os conditionals. Aí, passou 2 aulas, eu fiz uma atividade de conditionals e o aluno não sabia responder nada. Como assim? Como é que ele já esqueceu? Tá, você ensinou o conditional. Lembrando que tem 3 ali, né? Contar com 0, 4. Tem os conditionals ali. Qual foi a sequência de repetição que você usou? Você pode até usar o study plan para isso. Então, o aluno aprendeu um assunto novo hoje. Se hoje é dia de assunto novo, pinta lá, bota red flags ali, porque hoje é um dia importante. Não é dia de solidificar. Hoje é dia de trazer algo novo, de apresentar algo novo. Mas depois que eu apresento algo novo, eu preciso ter os dias de solidificar aquilo ali. Então, vou fazer atividades que envolvem repetição, vou identificar aquilo que já está se perdendo e tentar retomar aquilo ali. E aí eu vou fazendo essa ginástica, né? Isso aí é o conceito da neuroplasticidade. O cérebro ele vai se adaptando. Então, quanto mais eu vou exercitando a neuroplasticidade, ela não acontece do nada, eu preciso fazer a minha parte. Então, quanto mais eu vou ali exercitando o meu cérebro, mais ele vai encontrando formas de guardar aquela informação. Então, ensinei algo hoje, daqui a 3 dias eu retomo aquilo ali. Daqui a 7 dias eu retomo aquilo ali. Daqui a 15 dias eu faço uma provinha, eu faço um teste, eu faço um quiz. Então, 1, 3, 7, 15. O que acontece? Vai espaçando aquele conhecimento. Hoje eu ensinei 10 palavras, aí eu quero que na aula que vem meu aluno lembre as 10 palavras. Não vai lembrar, não vai, tá? Eu lembro muito, até hoje eu faço nas aulas, né? A gente aprendeu as estações do ano. Até onde eu sei só são 4. Pergunta se eu sei. Acho que eu só lembro de verão. As outras 3 não tem cristão que me faça lembrar. Aí eu também dei o exemplo dos números. Fiquei mó tempão para conseguir contar de 1 até 10. Gente, de 1 até 10. A gente olha assim e faz, gente, pelo amor de Deus, qualquer dificuldade de contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Na nossa mente, isso já está muito sólido. Por isso que o nosso cérebro não vê dificuldade nenhuma nisso. Porque pra gente isso já está muito sólido. Na mente do aluno, ele vai olhar assim e vai falar, isso aí são só palavras novas para mim. E palavras desconexas. O que eu fiz para conseguir aprender os números de 1 a 10? Aí eu baixei aqueles aplicativos de repetição espaçada. Todo dia fazia repetição espaçada dos números. Então, todo dia tinha um exercíciozinho. Hoje tem um monte, gente. Tem um monte de aplicativo de repetição espaçada. O próprio Duolingo é um aplicativo de repetição espaçada, enfim. E aí, nesses aplicativos, tem o Memrise também, que eu adorava o Memrise. Nesses aplicativos, ele identifica aquelas que você está errando e ele faz, opa, essas daqui eu vou colocar na caixinha de que ela precisa praticar mais. Porque 1, 2 e 3, ela já sabe. Eu não vou nem ficar mostrando 1, 2 e 3 para ela toda hora, que essa daí ela já sabe. Mas eu identifiquei que o 7 ela sempre erra. Então, eu vou fazer mais atividades mostrando o 7. Não adianta, gente. Se você não tiver estratégias de ficar trazendo aquele assunto de novo, o seu aluno, ele não vai usar aquilo. Porque pensa assim, para você já está tudo muito sólido na sua mente, para você está muito claro. Mas para o seu aluno é uma sobrecarga. É tudo novo. Hoje, talvez, por isso que eu me coloco no lugar de estar aprendendo novos idiomas. Porque eu não quero que eu esqueça isso. Eu não quero esquecer. Eu já falo inglês há mais de 20 anos. Então, assim, na minha cabeça está tudo muito fácil. Só que eu sei que se eu for pegar um aluno iniciante hoje, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, às vezes, a gente precisa... Então, sofro no francês, comecei a estudar coreano, uma língua completamente diferente. Loucura! Aqui, ó, eu saio da aula suada, de tanto que eu sofri. Mas, para você sentir como que o cérebro vai
se adaptando a essas novas estratégias. Então, cria conexão com as palavras novas que você ensinou, com algo que já passou. Então, eu já ensinei um assunto que eu sei que o aluno está tranquilo com aquele assunto. Eu vou lá e conecto a palavra nova com aquele assunto que eu já ensinei antes. Une sentimentos, uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Se você for ensinar algo que o aluno tem em casa, olha que dica boba. Olha que dica boba. Se você for ensinar algo que o aluno tem em casa, pede para ele pegar. Então, se eu for ensinar roupa, vamos supor que eu vou ensinar roupa. A gente pode fazer um slide bem bonito, ensinando as roupas, a blusa, a calça, o short, o sapato, não sei o quê. Eu posso fazer um slide bem bonito. Ou eu posso falar para o aluno, fulano, hoje na aula você vai me trazer um look completo. Escolha aí o look que você gosta de usar. Quero que você me mostre. E aí pede para a pessoa mostrar. Aí ele vai te mostrar lá a blusa, o short, a calça, não sei o quê. Tem acessório que você gosta de usar? Tem? Me mostra. A pessoa, ela vai pegar, ela vai olhar, ela vai combinar. Quando você começar a trazer o vocabulário daquilo ali para ela e começar a pedir para ela reproduzir e você perguntar, o que você está vestindo agora? Ela vai pegar a roupa dela, que já tem um sentimento, uma afetividade envolvida ali. Ela vai vestir a roupa dela e ela vai falar blusa, calça no idioma, vai guardar muito melhor na cabeça. Se você conseguir envolver outros sentidos, nossa, a memorização vai dar um pico assim, ó, lá em cima. Então, por exemplo, vou ensinar frutas. Pede para a pessoa escolher fruta. Olha, quantas frutas você tem na sua casa aí hoje? Eu acho que eu tenho banana, maçã, devo ter um abacate. Pega lá, traz para aula, bota aqui na mesa agora. A pessoa botou a fruta ali na sua frente. E aí você pede para ela pegar a fruta, você pede para ela comer a fruta, pede para ela sentir o cheiro do negócio. Vou ensinar, esses dias até eu tava com... esses dias não, acho que foi no ano passado. Uma aluna, ela foi fazer uma atividade que era para fazer uma receita. E aí, no vocabulário lá, tinha aquele vocabulário de gosto, sabe? De salgado, azedo, amargo, né? E ela confundindo toda hora. Ela só conseguia acertar o salty e o sweet, né? Que é o doce e salgado. Aí o bitter, enfim, os outros, ela ficava, tipo, assim... meio que confundindo os nomes. Falei, então vamos lá. O que você tem na sua casa? Você tem um limão? Você tem um sal? Você tem um chocolate? Põe aí, vamos comer e você vai associar o gosto com a palavra. Então, come chocolate, sweet, como não sei o quê. O que eu estou fazendo aqui? Em vez de estar ensinando palavras relativamente soltas, né? Ou somente conectando a palavra com a imagem, porque eu vou mostrar uma foto, só vou conectar ali a palavra com a imagem, eu estou envolvendo outros sentidos do corpo. Além da visão, eu estou envolvendo o paladar, eu estou envolvendo o tato. Quanto mais eu envolvo esses outros sentidos do corpo, mais o aluno vai trabalhar. Isso vai trabalhar a favor do aluno na retenção aqui, ó, no cérebro da pessoa. Tá entendendo? Qual que é o primeiro pilar para como o cérebro aprende? O primeiro é o compreensível, o input compreensível, o aprendizado. O que ele vê, aquilo ali fazer sentido, tá? Então, eu tenho que unir o que eu estou mostrando com algum significado. O segundo ponto é memorização. E memorização não é repetição aleatória. É uma repetição estratégica, é uma repetição espaçada, é uma repetição juntando com outros sentidos. Memorização, segundo pilar. O terceiro pilar é o pilar do uso, tá? É o pilar do uso. Então, eu tenho aqui o processamento do idioma pela produção ativa. O que acontece muito com os alunos que eu entendo, mas eu não consigo falar? Eu entendo, mas eu não consigo falar. Se você está entendendo muita coisa, e esses dias eu estava até falando com uma amiga minha, ela mandou uma mensagem, amiga, deixa eu te falar, eu tenho uma boa compreensão do inglês, eu consigo entender música, eu consigo assistir filme, eu consigo ler, mas, amiga, o que acontece que eu não consigo falar? Eu precisei falar lá no meu trabalho, e aí me falaram assim, fulano, você sabe inglês, né? Aí ela falou, sei, entendo super. Pronto, então vamos resolver aqui, que você vai precisar falar com não sei quem. Ela, amiga, eu travei. Não consegui falar nada, eu não consegui ajustar as frases na minha cabeça. E aí as palavras começaram a vir meio soltas, desorganizadas. Aí eu falei pra ela, isso aí é exatamente o que acontece comigo no francês. Eu tô nesse quadrado aí.
O francês, para mim, é isso. Entendo tudo. Se estiver falando, se eu estiver lendo, se eu estiver assistindo um filme, entendo tudo. Manda eu falar pra tu ver. Eu volto lá pro beginners. Eu fico assim, ó. Assim, desse jeito. Gente, 99% dos casos, pouca produção ativa. Pouca produção ativa. Aluno que tá nesse lugar, que é o meu caso, eu entendo tudo, eu produzo? Nunca. Eu falo em francês? Nunca. Eu escrevo em francês? Nunca. Acho que eu não lembro mais nem como é que escreve as coisas básicas de tanto tempo que faz que eu não escrevo. Terceiro pilar para a retenção daquele conteúdo ali no cérebro é o pilar da produção ativa. Então, eu preciso colocar o aluno em situações em que ele use o idioma de forma mais espontânea. Eu preciso colocar o aluno em situações em que ele bote a mão na massa. Eu brinquei até na última live, né? Eu jogo ele na cova dos leões. Ele precisa usar, só que ele não usa somente uma vez na vida. Ele precisa usar várias vezes. Por quê? Uma coisa é a absorção daquilo ali. Então, a nossa mente, a leitura, o ouvir, isso tudo é absorver. Não, uma coisa não está implicando na outra. Então, a absorção não é equivalente à facilidade na produção. São duas coisas que eu vou ter que estar malhando. Eu vou ter que estar treinando as duas coisas em igual conformidade. Então, eu não posso colocar uma pessoa para achar que, não, ele ouviu muito, ele sabe muito, e na hora de produzir voluntariamente, tá? Não é só produção em prática controlada. Eu tenho lá, naquela sequência lá da FTV, né, da preparação de aula, a gente tem um momento prática controlada. Mas depois da prática controlada, a gente tem a produção autônoma, né? A gente tem a produção livre. Então, ali é que o cérebro vai fazer o esforço de conectar A com B. Ele vai falar assim, peraí, eu já sei a palavra é essa, eu já sei o tempo verbal é esse, mas agora como é que eu junto as duas coisas? Tá, o tempo verbal é esse, a palavra é essa. Tá, como é que eu junto? Primeiro isso, aí é esse esforço que faz com que vá ficando mais fácil, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Se você não faz o esforço, se você não faz a produção ativa, o cérebro não registra. Aí ele vai fazer, querido, eu tenho mais coisa importante para gravar na minha cabecinha, tá? Tenho outras coisas importantes aqui para gravar, tenho música para gravar, tenho piada para gravar, eu tenho coisas que acontecem, eu tenho outras coisas para gravar aqui na cabeça. Isso aí eu não vou gravar não. Aí o cérebro joga fora. Então, eu preciso fazer esse esforço ativo, tá? Queridos, iremos falar disso com muita profundidade no Unlock Teaching, tá? O Unlock Teaching, acredito que a maioria aqui já esteja inscrito. É o nosso evento que vai acontecer no dia 15 e 16 de março, um final de semana. Amanda, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar a gravação por mais uma semana após o evento. Então, quem não puder estar lá ao vivo, já me disseram, vou estar viajando. Assiste depois, você vai ter acesso à gravação. O Unlock Teaching vai acontecer no dia 15 e 16 de março e a gente vai falar exatamente sobre essas estratégias. Primeiro dia vai ser uma parte mais como o cérebro aprende. Então, a gente vai dar uma olhada na neuroquímica aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que o ser humano funciona, né, para aprender coisas novas. E no segundo dia a gente vai para as nossas aulas. Que estratégias que eu posso aplicar? Eu falei para vocês algumas estratégias aqui, né? Compartilhei algumas ideias, algumas estratégias aqui com vocês que a gente pode usar para aliar melhor nossa cabecinha ao nosso aprendizado. Iremos falar disso com profundidade lá no Unlock Teaching, tá? Quem aqui já está inscrito no Unlock Teaching? Bota aqui para mim. Já estou inscrito, quero saber quem estará lá. E eu quero fechar isso aqui com vocês. Como é que esses encontros vão para a FTV? Não vão, Ju? O Unlock Teaching não é parte da FTV, tá? É uma outra oportunidade. No Unlock Teaching, gente, eu vou falar tanta coisa para vocês, tanta novidade, inclusive sobre a FTV, que vocês não estão nem prontos. Nem eu estou pronta para falar sobre o que eu vou falar, nem eu decidi ainda, quanto mais vocês. Enfim, não faz parte da FTV. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que o cérebro aprende um idioma? 3 pilares: input compreensível, retenção e memorização e uso, produção ativa para que o cérebro processe esse idioma, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar alunos que têm medo
Aqui a gente vai trabalhar alunos que têm crenças negativas sobre aprender o idioma. A gente vai trabalhar aluno que já está há muito tempo martelando e não tem resultado. A gente vai trabalhar atividades suas que hoje podem estar até atrapalhando os seus alunos. A gente vai trabalhar tudo isso juntos, tá bom? Meus amores, é isso para o nosso encontro de hoje. Espero que tenha trazido muito valor para vocês. Eu estou muito animada com esse assunto, vocês têm notado, né? Eu comecei a mergulhar nos últimos meses muito mais nisso, porque está completamente casado com aquilo que eu sempre acreditei, né? Na nossa capacitação, eu sempre defendi isso. Gente, o professor valorizado é aquele professor que sabe o que está fazendo em sala de aula. Porque eu sempre falei, gente, o aluno não te contrata para você ensinar conteúdo. O aluno te contrata para você tomar boas decisões. O aluno te contrata para você escolher o caminho que ele vai seguir nas aulas. O aluno te contrata para isso, gente. Não é para você ficar ensinando. É óbvio que a gente vai ensinar, mas ele não contrata para isso. Porque acesso ao conteúdo ele tem em qualquer lugar. Acesso às melhores estratégias ele não tem. Então ele te contrata por causa disso. Só que para aliar e deixar isso ainda mais firme, esse estudo de neuroaprendizagem, assim, fechou, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai aprofundar no Unlock Teaching. Espero que o encontro de hoje tenha sido importante para vocês. Vou deixar salvo por 24 horas lá no grupo e a gente se vê na próxima quinta-feira. Amanda, próxima quinta-feira, pós-carnaval, estarei aqui. Estarei aqui. Se tu estarás comigo, não sei, mas eu sei que eu estarei aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um excelente carnaval para vocês, bom descanso. Tchau, pessoal.